Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Ide. Acompanhe. E o texto que nós vamos conversar, a frase que nós vamos conversar hoje, do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, é quando Jesus diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Quando a gente acompanha toda a caminhada de Jesus, a gente observa que Jesus ele tem uma característica, entre tantas, ele tem uma marca. A gente poderia chamar que Jesus é um destravador de asas. Porque todo mundo que Jesus encontra, Jesus faz com que aquela pessoa consiga olhar para ela mesma. Ele consegue fazer com que aquela pessoa descubra o que ela é. Ele remete aquela pessoa para a dignidade que está guardada dentro dela, que ela perdeu a consciência dela. Então, Jesus faz com que aquela pessoa faça sintonia com ela mesma. Jesus faz com que ela retome a confiança. Jesus faz com que ela faça um contato com Deus e aí voa. Voa para onde ninguém mais pode segurar, porque depois que você faz um contato com Deus, você voa. Então, Jesus, a marca dele inteira, quando ele encontrava os doentes, encontrava as pessoas paralisadas, ele mostrava para elas o tesouro que estava guardado ali. Ele fala, você não é isso, que você está fechado, você é muito mais do que isso. Ele destravava as asas e fazia voar. Da mesma forma, hoje ele faz isso conosco. Cada vez que a gente vai fazendo contato com Jesus, que a gente vai caminhando com Ele, vai tendo contato com Ele pela palavra, pela Eucaristia, Jesus vai destravando em nós coisas que vão nos impedindo de andar. E quanto mais você está perto dEle, e quanto mais você se entrega, quando você assusta, você já voou. Mas é porque Ele vai destravando em nós essas asas que estão fechadas. Muito bem, hoje nós seguidores, nós, discípulos de Jesus, cada um, somos chamados a ser ativadores de asas. Hoje, essa missão de Jesus continua em você, em você, em você, em cada um. Ninguém aqui, ele eximiu desse compromisso. Quando ele fala, ide, é cada um. Então, hoje, abre-se uma nova consciência que a gente precisa tomar posse, que a presença humanizadora dos cristãos transforma. Hoje nós precisamos tomar consciência que nós fomos batizados. E porque fomos batizados, temos que assumir a nossa fé. Hoje a fé do mundo não depende do Papa, nem só dos sacerdotes. Depende de você, de você, de você. É de cada um. É de cada um de nós. Nós sabemos que uma pessoa transforma a partir do interior. Não sabemos? Claro. Mas o que ativa aquela pessoa? Você ao lado. É você, o seu comportamento ao lado dessa pessoa, um comportamento cristão que vai ativar nessa pessoa a asa para ela voar. Então, hoje a responsabilidade nossa é muito grande. É imensa. Quando a gente escuta Jesus falando na Bíblia assim, Jesus disse aos seus discípulos, é para a gente arrepiar toda e falar, para mim. Ele está falando? Comigo. Eu estou assumindo o meu papel de discípulo do Senhor, para poder dar sequência nisso. Bem, esse trabalho vai sair nas manchetes de jornais? Não, não vai. Igual foi dos primeiros discípulos. Aqueles primeiros apóstolos, eles saíram nos jornais? Não, não saíram. Alguém falou deles? Não, ninguém contou. Mas aqueles 12 foram responsáveis pelo maior evento que já aconteceu nos últimos 2000 anos do mundo. Foi o crescimento do reino de Deus. Eles fizeram isso, agora a missão é de quem? Nossa. É de cada um. É minha, é sua. Como é que eu, como cristã, enraizada no mundo, vivendo plenamente dentro da minha família, no meu trabalho, da vida social, vou ser essa luz? Como é que nós vamos poder exercer o papel que Ele está esperando que a gente faça? Vocês vão falar comigo assim, Filó, mas isso é muito difícil, Filó. Eu não sei falar, não. Eu não sei nada. Mas eu te digo que você não precisa falar, não.
Conta somente. Conta as maravilhas que Deus faz na sua vida. Conta isso para alguém. Porque toda boa notícia tem uma tendência a extravasar, não é? Conta para alguém que Deus vê ao mundo. Conta que Ele ama. Conta para essa pessoa. Existe alguém que te ama de uma forma incondicional. Conta. Conta, Ele veio, assumiu a nossa carne, morreu, ressuscitou e que nos dá o direito de uma eternidade. Hoje, nós cristãos somos chamados a dar e sermos missionários de esperança. O mundo precisa de esperança. Nós vivemos num mundo onde eles afogaram o espírito, mataram a compaixão e só vive o egoísmo. Nós somos chamados a dar um outro testemunho. Testemunho do amor, da solidariedade, da compaixão, do acolhimento, de aceitar o outro, de entender o outro e de pôr o outro de pé e falar, voa. Mas somos nós. Para isso, nós precisamos conhecer a palavra, sim, precisamos. Precisamos estudar a palavra, precisamos. Porque vocês podem não imaginar, uma pequena atitude de vocês vai fazer o outro pensar. Às vezes é uma coisinha à toa. Há uns dias atrás, lá no CTI, quando eu cheguei, eu recebi um telefonema de um outro local do CTI, lá da Santa Casa, me contando um caso que havia acontecido com uma criança. O caso era sério, a situação era séria. Os residentes, todo mundo ouvindo, falou assim, Filó, você não vai brigar, não vai ficar indignada? Eu falei, gente, eu acabei de sair de uma missa que o evangelho dizia assim, começava o evangelho assim, não julgueis. Acabei de sair da missa. Então, eu tenho pedido a Nossa Senhora demais que antes de eu falar ou pensar, antes de eu cometer alguma coisa contra o meu irmão, eu olho para ela e começo, Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, vou rezando o dia inteiro. Aí os residentes falaram assim, Filó, mas não é que uma ideia boa? Começou todo mundo a rezar. E é assim que uma ação vai ajudando com que o outro vá pensando. Falei, eu acabei de sair de uma missa. O assunto era esse. Então, vamos ver o que de melhor nós podemos fazer sem colocar o assunto em questão. Vamos ajudar a criança e o resto está na mão de Deus. Mas são atitudes de vocês, são atitudes que vocês vão fazer no dia a dia. É atitude de quando a gente vive o que é de melhor, mas é atitude de quando você está vivendo a pior situação da sua vida. Quando você tem serenidade bastante para viver uma tormenta, você tem que ser capaz de dar resposta da sua serenidade. Que as pessoas vão falar assim, mas você não está desesperada? Mas você não vai fazer isso ou aquilo? Qual é a razão da sua serenidade? E você não pode ter medo, não pode ter vergonha. Você tem que estufar o peito, estufar bastante, ficar bem bacana, bem fina e falar, é Jesus. Quer conhecê-lo? Não tenha medo de dizer o nome dele. Não tenha vergonha do nome dele. Como eu gostaria de ativar em vocês hoje o ânimo, a coragem de vocês saírem daqui como testemunhas vivas de um Deus vivo. Hoje Deus precisa do seu testemunho para dar sequência. Somos nós que temos que ativar essa chama que está apagada em nós. Nós temos que parar com essa inércia e assumir que essa igreja tem que ferver. Mas não pode ferver pela ação só dos padres aqui. É você. Que tem que ter uma fé que aonde você chega, você tem que contagiar. Você tem que ter uma alegria que não é uma alegria baseada em falsa esperança, mas uma esperança que jamais decepciona, porque o nome dele é Jesus. É você que tem que ter coragem de falar, mas você está angustiado? Eu gritei um dia e ele me ouviu. Grite e ele te ouvirá. Se você não tiver força para gritar, sussurra. Não tiver força para sussurrar, levante seus olhos e fala assim, Jesus, ou fala, meu pai, ou chore, e ele saberá que é para ele, e ele te põe de pé. Mas você não pode ter medo ou duvidar na hora de falar essa palavra. Você não pode ter medo diante de uma mãe que perdeu um filho, falar com ela, um dia Deus vai te restituir essa criança, porque assim está escrito. Está lá no capítulo de Lucas, quando Jesus restitui o filho de Naim, da viúva de Naim. Você tem que ter coragem de dizer a uma mãe que perdeu um filho, um dia, quando ele enxugar as nossas lágrimas, o seu filho te será devolvido. Mas nós não podemos titubear, nós temos que viver essas coisas de Deus. Nós temos que assumir a palavra, tomar posse da palavra de Deus na nossa vida. E eu quero desafiá-los a começar a viver o Evangelho, sem medo, porque ele não vai te decepcionar. Sem medo de assumir essa palavra na sua vida e dar testemunho dessa palavra, porque ele faz. Não tenham medo de viver essas coisas. Então, quando vocês encontram e reúnem, não podemos ter medo de anunciar o que Deus fez.
E o que Ele está fazendo para transformar você. Fala, olha hoje o que eu sou capaz. Vamos sair dessa superfície, desse nada que nós estamos vivendo. Vamos mergulhar naquilo que é eterno, que é Deus. Ide, é a ordem dele. A messe é grande, ele fala no evangelho de hoje. Mas são poucos os que querem trabalhar. São poucos os que querem assumir de verdade na carne Jesus. E dizer, não tenham medo. Dizer diante de alguém, pode fazer isto. Uma pessoa que não tem coragem de dizer para o mundo que os pobres têm que ser acudidos. Que os doentes têm que ter preferência. Que nós temos que socorrê-los, porque é Jesus que morre ali. E não aceitar o que está acontecendo a nível de saúde nesse mundo. Mas enquanto não denunciarmos, né? Porque não cutucou na minha carne. Não entendemos que somos uma única carne. Compreendem? Então hoje vocês é que são e que têm que assumir o batismo de vocês. Para poder conseguir, para que a gente possa conseguir que a palavra de Jesus, o evangelho, chegue a todo lugar. A começar por dentro da nossa casa. Que a gente não tem coragem de anunciar Jesus dentro da nossa casa. E é lá que a gente começa a anunciar. Que eu sirvo a um Deus vivo. Não podemos ter medo disso. Não podemos ter medo de anunciar a nossa fé. Então, que bom que hoje a igreja se reúne em células. Mas como me preocupa, às vezes, quando as células, às vezes, não têm consciência do que são. E a célula se reúne e vira tratamento psicológico de casais, terapia de casais. Reunião de células não é terapia de casais. Eu acho que quando uma célula se reúne e um casal tem um problema, nós não temos que dar a solução do problema. Mas nós temos que aprender aquilo que os discípulos fizeram quando o barco estava afundando. Acordaram Jesus e falou, Jesus, vem cá, nós vamos te contar um caso. Reúnem, nós estamos esquecendo que reunimos diante de um Deus vivo que escuta e que vê. E que quando a gente reúne para falar dele, ele vem. Se eu não tivesse certeza que ele está aqui comigo, eu ficava louca de medo de esconder de gente aqui e ir embora. Tenho certeza que ele está aqui falando, fica firme. Certeza, senão eu falar, vamos embora agora. Tira a gente que está aqui. Mas que a gente, na hora que vai reunir um grupo de casais e alguém está sofrendo, reúna, antes de começar a reunião, chama Jesus e fala, Senhor, esse casal precisa da sua ajuda. Entregue o problema para ele, a solução vem de quem? De Deus. Porque nós começamos a dar um monte de solução, todas erradas. Acertamos zero. Quando Pedro estava preso, o que o povo da igreja estava fazendo? Rezando. O que o anjo fez? Foi lá e tirou Pedro da cadeia. Por que as nossas coisas não caminham? Porque rezamos pouco, eu vou morrer falando isso. Não rezamos nada porque somos preguiçosos. Ajoelha no encontro de célula, tem alguém sofrendo, tem alguém desempregado, tem alguém que está sendo traído, tem alguém que está acontecendo alguma coisa, alguma relação ficou ruim, ela está me olhando meio torto, ajoelha e reza, fala, Jesus, nós estamos olhando meio torto, vamos para outro, o que aconteceu? O Espírito Santo libera, resolve isso na hora para que a gente cresça. E as células não vai crescer se cada um não crescer individualmente. O compromisso com o Senhor é pessoal. Eu preciso de estudar, eu preciso me alimentar, eu preciso nutrir para que eu possa fazer a minha célula crescer, o meu grupo crescer. Eu tenho que ser capaz de falar, sabem o que Jesus fez comigo essa semana? Sabem essa ideia X? Sabe isso que Jesus falou? Guarda uma coisa que foi um santo que falou, que agora não vou guardar. Não vou lembrar que eu li, mas eu esqueci. É assim, que pessoas brilhantes falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. E pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Porque fofoca é uma coisa que põe pólvora em qualquer lugar. Mas nós temos que tirar isso dos nossos encontros. Cada vez que a gente encontrar é para louvar e servir a um só, o Senhor. Só e só. Tinha o meu terço e a minha Bíblia. Eu era a única que fazia faculdade. Todo mundo ia fazer vestibular. Muitos aqui não conhecem o que é isso, mas quando eu estudei e vim para Belo Horizonte, era uma luta um pai mandar um filho para a capital. Ficava muito caro. E a gente tinha uma pressão, eu não passei por essa pressão, nem Jaque, também não passamos por essa pressão, que tinha que passar na Faculdade Federal. Mas aquelas meninas estavam ali sob pressão. Todas tinham que passar no vestibular na Faculdade Federal. O vestibular, a gente só tinha ciências médicas ou federal. Não tinha muita oportunidade. Não é agora igual tem vestibular agendado. Era um dia e acabou. Né? Hoje é vestibular agendado. Naquela época não era. Era uma pressão louca. Os pais falavam, se você não der conta, volta para casa. Era uma loucura. Muito bem. E aí, quando a gente terminava de rezar, aquelas meninas todas olhavam para mim.
Eu cutucava Jesus e falava, o que eu vou fazer com esse povo? Está me olhando. Eu não sei por onde eu começo. O que eu vou fazer, Jesus? E Jesus é tão doce. Mas a doçura dele é algo que mexe tanto comigo, assim, ele é tão doce, que ele vai fazer isso com vocês. Que ele nunca te dá além do que você dá conta. Como eu não sabia nada, e a situação das meninas era crítica, ele mandava só Isaías. Se tiveres passado pelo fogo, eu passo junto. Passar pela água, eu passo junto. Não tenha medo, eu estou contigo. Olha, gracinha, era só o que eu sabia falar, era só o que o povo podia escutar. Mas presta atenção como é que Deus é, como é que Ele usa da nossa miséria para poder fazer a coisa andar. Ele usou da minha. Mas não é lindo? É lindo. E aí eu não conhecia nada direito de Deus ainda, não pude saber que a gente podia fazer tanta coisa. E aí na véspera do vestibular, essas meninas estavam, era só choro. O terço, só tinha minha Bíblia da Ave Maria, o terço. Essas meninas choravam porque a pressão era imensa. E quem vem do interior para estudar aqui, fazer vestibular, competir com quem já estuda aqui, é criminoso. Lá éramos nós, né? E aí, a hora que a gente foi rezar, eu falei com Jesus assim, Jesus, essas meninas estão sofrendo demais. Amanhã é o vestibular. É muito sofrimento. O senhor conhece as histórias, o senhor está aqui conosco, está vendo o esforço dessas meninas. A gente começa a rezar só depois das 11. Rezamos, tinha dia que rezava até meia-noite, 1h da manhã. Levantava todo mundo cedo. O senhor sabe de todas as coisas, sabe da história dessas famílias. O senhor sabe de tudo. Então, eu queria pedir ao senhor que, enquanto essas meninas dormissem, olha como é que a gente é ingênuo, né? Enquanto essas meninas dormissem, o senhor concedesse a elas o dom da alegria do Espírito Santo. Para que essas meninas tivessem a tranquilidade e a alegria amanhã de fazer a prova. Que o Senhor faça isso por elas. Hoje, mas Deus, a presença dele é algo tão impressionante que ele não esperou dormir, não. O Espírito Santo chegou nessas meninas de uma forma que eu achei que as meninas estavam embriagadas. Porque elas dançavam e cantavam, todo mundo de camisola, que vocês não têm noção o que virou o quarto. Que eu não conseguia acalmar essas meninas para ir embora dormir. Elas dançavam, eu nunca vou me esquecer de uma que hoje é dentista, a Débora, foi embora para os Estados Unidos, e ela de repente parou e falou assim, gente, sabe uma coisa? Não é importante a gente passar no vestibular amanhã, não. Nós já fomos todas aprovadas por Deus. Então, já está tudo certo. E esse povo dançava e cantava, e riam de uma alegria, eu falei, se a freira entrar aqui, vai achar que eu dei bebida para vocês, porque não tem condição o estado que estavam essas meninas lá. Muito bem, conseguiu acalmar todo mundo, foi todo mundo fazer vestibular, e nesse ano a aprovação foi 100%. Foi algo assim que a gente... Foi ele, não é? Como é que Jesus fez com aquelas meninas para elas poderem testemunhar? Claro que isso virou uma confusão no pensionato, que o assunto era fazer vestibular, reza com a filó que vocês vão passar. Claro. Mas a turma só ia rezar na porta do vestibular. Porque não conheciam e não tinham entendido ainda do amor, né? De um Deus que nos ama e que tem um compromisso e que tem uma história e um projeto de amor para cada um de nós. Então, quando eu falo com vocês, não tenham medo quando vocês se reunirem, porque o que ele fez comigo, ele fez isso por anos. Até ele me ensinar a Bíblia, até ele me ensinar tanta coisa, e me pôr caminho, está me pondo a caminho, está me pondo para estudar. Até ele me ensinando, ele vai me dando dificuldades, à medida que ele fala, não, ela já dá conta de entender um bocadinho que eu vou falar para ela, ela dá conta de entender, ela já dá conta de explicar. É assim que ele faz comigo. Porque primeiro ele ensina para quem? Para mim, para que eu possa ensinar. Quem é primeiro evangelizado? Sou eu, para que eu possa evangelizar. É assim que vai acontecer com vocês. Primeiro ele vai trabalhar vocês, para que vocês possam falar, para que vocês não tenham medo de assumir, para que vocês não tenham medo de testemunhar, para que vocês possam viver uma alegria que as pessoas vão falar, tem alguma coisa errada com essa pessoa, deve beber todo dia. Bebe, todo dia. Então é isso que a gente precisa de assumir. Seja em que contradição for. Tem uns 15 dias, 3 semanas, nós estamos vivendo um período que eu estou de joelho com aquele CTI, porque não está brincadeira a fase que nós estamos vivendo. A coisa não mexe. Os meninos muito graves e parece que a gente não está fazendo nada por eles. E nós tivemos uma manhã de quarta-feira com uma criança aqui, chegou a ir alta. A gente sempre acha a previsão é sempre errada. E a menina estava estável, assim, desde o dia anterior, a mãe toda feliz, a gente com altos planos, quando de repente a criança complicou dentro do CTI, massageamos por 1 hora, porque a gente não acreditava que aquela menina ia morrer, e ela morreu. E era a hora da visita, o pai e a mãe lá de fora me esperando com um sorriso de canta a canta, a mãe com roupinha, uma alegria. Eu falava, Jesus, como é que eu vou chegar ali, meu bem? Me ajuda. E aí fui dar a notícia e foi uma luta que vocês não têm noção. E lá no CTI a gente faz o luto. A gente põe os meninos no colo dos pais, para despedir dos pais, a gente faz um luto, abraço, eu falo com o pai, dá o último abraço daqui, porque depois nós temos mais abraço, mas o daqui agora.
E logo depois que terminamos isso, e a equipe estava destruída a equipe. E lá, assim, terminou um leito, já estava preparando o leito para receber outro, que estava em cirurgia. E reuni a equipe e falei, vem cá, vamos reunir, não é? Vamos reunir. Vamos falar sobre a morte. O povo mudo, ninguém conseguia falar nada, nem técnico de enfermagem, nem plantonista, nem os residentes, nem fisioterapia, ninguém conseguia abrir a boca. O povo só chorava. E aí, como ninguém conseguia falar, eu falei um pouco da minha fé, do que creio. O povo só fazia isso com a cabeça. Aí depois fizemos uma oração, pedimos a Jesus que nos restaurasse. Porque o dia continuava. O dia continuava, tinha muito menino para receber ainda, tinha muita coisa para acontecer. Falei com os plantonistas, eu já fui lá dentro, já retoquei minha maquiagem, vocês fazem favor de retocar, porque nós temos que rir para outras mães e falar, seu filho está indo bem. Nós temos que, esse mistério da vida e da morte, nós temos que dar conta dele pela fé. Muito bem, restauramos. Nem bem acabei, me chamam que tem um outro passando mal de lá e morreu o outro. Ou amanhã, não foi brincadeira. E aí foi o mesmo processo, e busca pai e mãe, e assenta com eles. E foi bacana o pai, apesar do pai ter sido um homem muito bravo com a mulher na hora, ele falou com a esposa assim, por que você está se julgando no chão? Qual foi sua oração ontem? Ela falou, não me lembro. Ele falou, não lembro, pois eu lembro bem. Você disse assim a Deus, faça a tua vontade. Ele fez. E você agora reclama? Falei, não, mas perder um filho não é uma brincadeira, não é? Não é, tenha paciência com ela. E foi um processo difícil, a equipe destruída, porque são 20 leitos, separados 10 e 10, e a equipe de lá destruída do outro lado. Eu falei, agora vamos reunir com a equipe de cá. Quando terminamos tudo, levamos os pais, pomos no colo, e conversa, e põe no colo, e falo com os pais, não desmaia, porque eu sou pequena para carregar o cesto tão grande, e vamos e caminhamos. A coisa não é fácil, não é uma brincadeira. E os residentes tudo destruídos. Falei, vamos rezar mais, né, gente? Ninguém está de pé ainda, porque não rezamos pouco, vamos rezar de cá agora. De pé. É de pé. É assim que a gente assume a vida, de pé. Falei, na certeza de que alguém está aqui conosco, caminhando conosco, falando que a vida não encerrou aqui. Que a criança fechou os olhos, mas já foi brincar de roda. Filó, por que você afirma isso? Que foi brincar de roda? Já foi no céu? Não. Mas eu tenho um Deus que nos ama, o que Ele pode ter para nós? Só melhor. Tem certeza disso? Claro que foi brincar de roda, subir nas árvores, claro que foi brincar com o que há de melhor no céu. Não tenho dúvida disso. Mas assumam, não tenham medo de, nesse momento, evangelizar. Nesse momento, não ter medo de discutir situações que são difíceis. Mas é a luz do Evangelho que ilumina a vida. A situação está difícil, chama Jesus e fala, Senhor, o que o Senhor quer me dizer com essa situação? Como é que eu vejo a sua palavra nisso? Como é que eu vejo a dor nisso? Como é que eu trabalho, Jesus, quando a vida diz não? Como é que o Senhor está vendo essa situação? Então é a sua presença que conhece o Senhor, que vai conseguir ativar no outro a coragem, a confiança de andar, a confiança de não desanimar, a certeza de um Deus que vive e fala, não tenha medo, o Senhor está conosco, Ele é vivo. Não tenham medo de anunciar isso pela sua vida, porque o outro vai caminhar no seu passo. Quantas pessoas caminham na sua fé? Quantas pessoas vão porque você crê? E você sustenta. Não tenham medo de anunciar, eu digo para vocês. Repensem como é que vocês estão caminhando e fazendo o caminho de vocês de batizados. Nós somos. Como é que eles faziam lá no início, lá, nos primeiros cristãos? Como é que a gente faz? Batizava e o pessoal saía para anunciar. Hoje, todos nós fomos batizados. E não anunciamos, porque religião, a gente não toca nesse assunto, pode trazer problema. A pessoa pode ficar chateada, é porque a gente não conhece. A gente não estuda, a gente não tem embasamento. E a gente fica com vergonha de anunciar Jesus. Fala, o que eles vão pensar de mim? Né? Uma pessoa tão bacana, uma médica, né? Falar que reza desse jeito e reza em cima dos meus, falar, coitada, não tem competência, dispara a rezar para ver se Deus dá o jeito. Não tenham medo de dizer isso. Não tenham medo de assumir a fé de vocês. A ciência tem o caminho dela, não precisa da fé. A fé tem o caminho dela, não precisa da ciência. As duas caminham sozinhas. Um não precisa do outro. Quem precisa das duas asas para voar é o homem. Nós precisamos da ciência e da fé. Somos nós que precisamos. Quando a gente entende isso que é tão fácil. Porque a ciência tem um limite dela. A ciência tem limite. A vida não tem limite. Porque a nossa vida é eterna. Isso a gente não pode ter medo de anunciar. Tem que ter coragem, se é esse Deus que eu creio. E é tão lindo porque quando a gente tem coragem de cumprir a nossa missão, coragem.
e que a gente está morto de cansaço. Jesus faz com a gente com a mesma coisa que ele fez com os discípulos. Vocês lembram dos 72 discípulos que ele soltou para poder ir anunciar nas vizinhanças? Quando eles voltaram numa alegria imensa, imensa. Porque o dia que vocês começarem a anunciar Jesus, com a vida e com as palavras, vocês terão uma alegria dentro do coração de vocês que é indizível. Indizível. O povo fala, menina, mas que felicidade que é essa? Você fala, Jesus, fala, coitada. Não é boa da cabeça. Não preocupa com isso, não. Vão falar, vão falar. Não se preocupem. Outro dia uma menina me procurou, linda, uma moça tão linda, tão de Deus, que ela tem que começar o trabalho às 7 horas da manhã e também estava indo na missa todos os dias lá no Colégio Arnaldo. E falou, Filó, meu chefe está xingando, porque falou comigo, seu horário não é 7h10, é 7 horas. E eu falei com ele, sim, senhor. Mas você não falou com ele por que você atrasa? Não, porque ele acha que você é preguiçosa, que está chegando atrasada. Fala com ele, sabe por que eu atraso? É porque primeiro eu vou à missa. Eu preciso de Jesus. Depois eu venho para cá. Deixa ele achar que você é doida. Se precisar, ele te demite. Não tem problema, não. Vai e fala isso com ele. Vamos ver se ele vai ter coragem de proibir você de ir à missa. Aí ela virou para ele e falou assim, aqui, eu queria falar com o senhor que eu atraso. Ela é toda meiguinha demais. Porque antes eu vou à missa todo dia rezar. Diz que ele olhou para ela, olhou, coçou a cabeça, deve ter pensado, meu Deus, quem que é que eu admiti, não é? Coçou a cabeça, falou, tá bom, né? Pode continuar ali na missa? Falei, menina, porque o dia que você faz opção por Deus, ninguém te cerca. Ele não vai poder te impedir de fazer isso. E você foi com essa doçura sua e falou, é porque primeiro eu falo com Jesus, depois eu venho trabalhar. Isso é o que eu desejo para vocês todos. Primeiro converse com Jesus, depois vai trabalhar. Porque nós não podemos deixar reduzir o cristianismo a só a caridade. Porque quando o pessoal vai falar de Madre Teresa de Calcutá, eles falam, aquela que ajudava os pobres? Que ajudava o povo a morrer? Não, o povo esqueceu que Madre Teresa ficava horas de joelho diante do Santíssimo. Primeiro ela ficava de joelho, mas eram muitas horas, muitas. Quanto mais ela sabia que ela tinha serviço, mais horas ela ficava diante de Deus. Nós fazemos o inverso. Quanto mais nós sabemos trabalhar, saímos correndo, não rezamos. Falar não dá tempo. Começou errado. Você não contou com quem te atalha tudo. Primeiro você chama ele, fala, deixa eu te contar a agenda de hoje, está terrível. Só me ajuda? Divide com ele. Fala com ele, primeiro apresenta para o Senhor, depois no fim do dia, quando terminar a missão do dia, faça igual os discípulos, 72. Vá lá diante dele e fala, que alegria, Jesus. Apesar de ter trabalhado tanto, estou numa alegria dentro do meu coração, que é indizível, o povo vai achar que eu sou doida. Outro dia meu marido falou assim, como é que você chega dentro de casa essa hora da noite dançando? Eu falei, eu sou feliz, gente, não tem jeito. É porque eu sou feliz, eu chego dançando. Conta para ele. E Jesus faz uma coisa tão linda que ele nos leva para descansar. Igual ele fez com os discípulos. Quando chegaram os 72, muito entusiasmados, ele falou, vem cá, vamos descansar. E aí Deus se dá inteiro para eles. Hoje Deus continua se dando inteiro para nós, na Eucaristia. Então é lá que é a nossa fonte. É na Eucaristia diária que Ele nos alimenta, Ele nos evangeliza e fala, vai, eu preciso de você ali. Vai, eu preciso que você faça tal coisa ali. É assim que Deus nos usa. A gente não pode ter medo. Quando as freiras me liberaram para rezar na capela, porque eu não cabia dentro do meu quarto, a gente rezava assim, diante do Santíssimo. E era um grupo de meninas de 17, 18 anos de idade, elas chamavam Jesus para dançar. Fazia tanta confusão na igreja, que a freira falava comigo assim, vocês são muito animadas com Jesus, você só entra depois que a gente sair. Sim, senhora. A gente só entrava só depois das 11. Porque as meninas dançavam, cantavam, chamavam Jesus, fazia uma confusão com ele. E um dia eu tinha terminado de casar o terço com elas, e estava lá pedindo a Jesus uma palavra. E saía adultério. Eu falava, Jesus, tem uma coisa errada, amigo. Deixa eu te contar. Só tem menino de 17, 18 anos de idade, essas meninas namoram, meu filho, como é que tem adultério nisso aqui? Presta atenção. Acho que você trocou as palavrinhas hoje. Vamos começar de novo, que eu não estou entendendo nada que você está mandando falar. Adultério, nem sei desse assunto. E vai. Aí tinha uma menina maravilhosa, uma menina que era do estado do Espírito Santo, que era de uma espiritualidade, de uma profundidade com Deus. Era uma isca de menina, que ela devia ter 20 anos de idade, mas a menina, ela punha fogo no mundo sozinha, pelo Espírito Santo. A menina era uma coisa alucinada. Ela chegou perto de mim e falou assim, Filó, tem uma coisa errada com você. O quê? Por que você abre e fecha essa Bíblia? Eu falei, porque eu não estou entendendo nada que Jesus está falando. E a gente estava de costa para cá, não estou entendendo nada. Ela falou, então nós vamos rezar junto aqui agora. O que ele mandar, você fala. Eu falei, junta duas doidas, vai sair alguma coisa. E aí era a mesma palavra. E aí, quando eu abri, ele falou assim, busca a pessoa que está sentada lá na igreja. Eu falei, quem está sentado na igreja? Nós estávamos de costas, não havia ninguém. Tinha uma mulher chorando,
Fui lá e falei, a só gostaria de rezar conosco? E, na verdade, a história era para ela, né? Porque ela tinha entrado na capela aquela hora para despedir de Jesus e suicidar a seguir, porque ela estava em adultério. Então, ela tinha ido para poder encontrar com a amante aqui em Belo Horizonte, estava lá dentro da capela, e o próximo passo dela, depois que saísse lá do grupo de oração, era suicídio. Então, Jesus pensou, ele sabia. Pensou, colocou a mulher lá, nos colocou para falar. Jaqueline estava lá na época. Escutou essa mulher a falar tudo sobre o assunto, chorou, pediu perdão, mudou a história, voltou para a família e não suicidou. Olha que espetáculo. Usou de um bando de menina, porque Jesus usou de um bando de menina, mas era ele e eu, ninguém sabia nada de nada, mas usou. Então Deus vai usar de vocês. A única coisa que Ele espera é o seu sim. Fale com Ele. Que hoje você possa sair daqui com uma ativado dentro do seu coração, pelo menos incomodada, de que eu sou uma peça importante e responsável na evangelização desse período agora. Como diz o Papa Francisco, o tempo está curto. Nós não podemos mais demorar. Palavras do Papa? O tempo está curto, não podemos demorar. Então, é cada um aqui, aonde trabalha, aonde vive, por onde passar, que você não fale nada, mas pelo seu sorriso, pela sua atitude, pela sua presença, por tudo que você fizer, você possa ser capaz de revelar o amor de Deus. Então, se alimente dele, alimente da palavra, alimente da Eucaristia. Quantas vezes, Filó? Todo dia. Todo dia? É, todo dia. E se eu puder pedir a vocês uma coisa, confissão. Quantas vezes, Filó? Eu vou falar para vocês uma coisa que eu tenho conseguido fazer por graça, mensal. Confissão mensal. Todo sábado, confessem. Dê um jeito de confessar. Comunguem. Leia a palavra. E voe. E ajude os outros a voar. Essa é a missão do cristão. Somos nós que, pela ação do Espírito, vamos alcançar o céu, para um dia podermos celebrar esse banquete com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a doutora Filó hoje nos fala do ID. Dessa ordem que é imperativo que Jesus fala. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. O ID é imperativo, é uma ordem do Senhor. Ide, ide. É preciso pregar insistentemente o evangelho, nem sempre com palavras, mas com sua forma de viver. É o nosso testemunho que vai trazer as pessoas para Jesus. Não o que nós falamos, mas o que nós fazemos. A doutora Filó hoje nos incentiva a dar esse testemunho, a divulgar o reino de Deus, através de presentes, através de fala, de amor, do que for. Mas testemunhe que o reino de Deus está entre nós, que Jesus é vivo e caminha entre nós e que Ele está com você aí, agora. Ele está com você. Creia nisso, porque a palavra de Deus nos promete que onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, Ele está conosco. Eu e você estamos reunidos em nome dEle. Eu tenho certeza que Ele está comigo e com você. Nossa oração e nosso pedido hoje é de falar para o Senhor que Ele nos incentive, que Ele coloque dentro de nós uma coragem para que a gente possa divulgar e levar esse evangelho a todos os lugares que Ele nos mandar. Vamos rezar? Senhor, obrigada. Obrigada pela sua presença junto conosco hoje. Obrigada porque o Senhor não nos abandona e o Senhor nos envia a sermos testemunhas da sua ressurreição, a sermos testemunhas de um Deus vivo que caminha conosco. Nos incentiva, Senhor. Derrama sobre nós esse Espírito Santo valente que vai a todos os lugares, sabendo que nada, que ninguém poderá nos derrubar, porque o Senhor está conosco. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!